a todos. Boa noite a todos. Vou tentar fazer o percurso e contar a história da exposição. Portanto, vamos fazer um caminho pelas peças e tentar perceber o que a artista pretende exprimir e aquilo que cada um de nós pode acrescentar nestes objetos e na recriação destes espaços. Tal como foi dito, a exposição já esteve noutros locais, mas a capacidade que tem de se adaptar e de se ajustar a novos espaços e contar histórias diferentes utilizando os mesmos objetos demonstra a versatilidade desta artista. Portanto, vamos começar subindo as escadas e vendo o primeiro núcleo. Ora bem, temos aqui dois conjuntos e não podíamos começar melhor senão com esta peça que se chama No Centro, a cada deserto tem o seu centro. E, portanto, esta peça, de alguma forma, na leitura da artista, simboliza um pouco um tótem ou um objeto que é colocado no centro de uma encruzilhada e que nos abre caminhos para vermos o resto de tudo o que existe numa viagem que nós podemos começar. E, de alguma forma, podemos ver aqui esses vestígios dessas esperas e desses caminhos que vão ser percorridos. São esta espécie de almofadas já muito gastas de todos aqueles que aqui se sentaram, que aqui estiveram, antes de partir em viagem, para verem exatamente aquilo que há para lá deste espaço. Todo o conjunto de objetos de Cristina está muito preso dentro deste imaginário de civilizações um pouco perdidas. Nós temos sempre a sensação de que se tivéssemos chegado momentos antes ainda íamos ver aqueles que usufruíram dos objetos ou destes espaços, mas que chegamos um pouco tarde, ainda podemos sentir a sua presença, mas devemos seguir o caminho para ver se ainda os encontramos. Reparem, em termos técnicos, reparem na forma como os objetos são trabalhados. A cerâmica toda ela é trabalhada e moldada empregando texturas matéricas de peças têxteis, portanto, para criar todas estas redes, todas estas correntes em que a própria palha acentua esse caráter da matéria do própria almofada, neste caso. Se falamos de antigas civilizações e se falamos um pouco de algo que está ligado sempre ao nosso imaginário e ao nosso inconsciente, um pouco aquela ideia das arqueologias e dos antigos cenários e das joias de outros tempos, temos este conjunto que se chama As Joias da Caixa Negra, que foi aqui colocado de alguma forma como se todas estas peças refletissem um pouco o imaginário dos anéis das Mil e Uma Noites, em que quase que sentimos a presença dos génios que habitam em cada uma destas pedras, que se nós esfregarmos provavelmente vão sair e esperemos realizar os nossos desejos, não é? De alguma forma, em termos da montagem, temos essa percepção da suspensão no espaço e a forma como ela é feita, de forma a refletir a luz da própria ria, em que os vidros brilham como se fossem pedras preciosas. E temos a possibilidade de ver não só a textura da cerâmica, por vezes os elementos vidrados da cerâmica, portanto este contraste entre elementos opacos e translúcidos, e também o brilho dos vários vidros que refletem exatamente todo esse processo. Portanto, todas as peças são feitas por elementos que são justapostos para criar estes objetos e são suficientemente versáteis para, conforme a suspensão, assumirem novas formas e novas leituras e novas possibilidades. Por outro lado, é um trabalho que aproveita matérias de outras artes, como por exemplo da indústria do vidro. Portanto, estas peças são desperdício de produção de vidro ou desperdício de esculturas do marido de Cristina, do ex-marido de Cristina, que é o escultor mais importante da Roménia e, portanto, da qual ela aproveitou restos das peças escultóricas dele de metal e que acabou por ajustar nos próprios objetos que aqui vemos, portanto. Vamos prosseguir, já que vimos estas peças de magia, vamos subir e ver onde é que somos conduzidos.
Bom, podemos ver que a montagem, a própria exposição é premonitória do percurso, lugares onde estarei. Nós vamos ter que caminhar de sala em sala para ir descobrindo toda a exposição. E aqui vamos vendo um pouco aquilo que vai ser o percurso a seguir. Objetos que simulam, têm as cores de Itália, chamam-se Siena pela própria cor da terra de Siena, que é um castanho quente da argila, e portanto objetos que simulam couros lavrados e um pouco os tapetes que nos evocam, que nos lembram as peças que vimos anteriormente. Portanto, continuamos num ambiente vagamente islâmico, vagamente relacionado com o mundo mediterrâneo. E, de certa forma, a artista procurou relacionar esta obra com a cidade onde está a expor e, portanto, colocou estes tapetes num percurso de sal que associa à própria Aveiro. E, portanto, temos a sensação que todos estes têxteis, pelo tempo que estiveram expostos ao sal e à água salgada, ganharam esta rudeza e esta dureza do envelhecimento que o sal provoca e que vai cauterizando todos estes objetos. Portanto, este caminho, que é quase um indicador do resto do percurso, acaba por ser uma ligação da artista à própria cidade, juntando um dos seus elementos principais, que é o sal. Portanto, vamos vendo uma série de texturas que são sobreposições de técnicas. Portanto, ela imprime no barro em várias matérias têxteis e depois faz com vários materiais estas cunhas, que lembram um bocadinho também essa ideia das civilizações antigas, a escrita cuneiforme, as civilizações mesopotâmicas. Portanto, faz uma ligação entre várias linguagens. Linguagens essas que nós vamos percebendo como os tapetes podem estar mais ou menos novos ou já totalmente gastos, totalmente destruídos pelo tempo e pela passagem, pelo uso. E, mais uma vez, somos convidados a ter essa percepção de um espaço que perdeu os seus habitantes, mas sempre aquela ideia que se estivéssemos chegado um pouco antes, que eles os íamos vistos. E entramos na ideia de um mercado do Norte de África, com as peças expostas. Portanto, este conjunto o conjunto chama-se a oficina dos antigos mestres e, portanto, temos a sensação que aqueles que faziam os tapetes os deixaram aqui suspensos, lavados, pendurados. Temos texturas diferentes, couros, vários tipos de cores, tecidos, e vamos tendo essa percepção. O trabalho acabou de ser executado, está aqui posto e, por qualquer motivo, os seus criadores afastaram-se para nos deixarem, mais uma vez, usufruir dos objetos e das suas diferentes criações. E, como estamos em viagem, todas as viagens são memória e todas as memórias são recordações e, portanto, tal como nós podemos recolher um postal para nos lembrar daquilo e podemos levar connosco um postal dessa viagem, podemos ver ou podemos fazer uma espécie de diários de viagem, desenhar os locais onde estivemos, pensar um pouco, recordar aquilo como folhas de um caderno de viagem, de percurso, e podemos ter estas memórias, conservá-las, estas memórias, e conservá-las junto à nossa casa, envoltos na nossa manta, enquanto recordamos esses tempos de percurso e de conhecimento desses espaços exóticos, dos quais vamos ficando com estas folhas de memória. Mas isso abre-nos caminho para outra possibilidade, que é mas a viagem não é só memórias, não é só recordações, é também a possibilidade de possuirmos os objetos dos sítios onde estivemos. E todo este núcleo funciona um pouco como aquilo que nós trazemos materialmente dessas viagens. Pequenas placas como que azulejos dos locais que visitámos,
placas com linguagens dos povos que conhecemos e também objetos que nós trazemos e que aqui neste vidrado verde, mais uma vez, refletem a luz da ria e que em determinadas posturas, como a própria artista dizia há pouco, estas peças estão perfeitas aqui porque a ondulação delas, a cor delas e a própria vibração cromática é aquela que nós vemos refletida na própria ria. E, portanto, é esse jogo entre a água lá fora e esta água que, no fundo, é a nossa memória, que está aqui expressa e que aqui termina, permitindo-nos pensar e planear a próxima viagem, o próximo lugar onde iremos estar no futuro. E terminamos a nossa visita, pelo menos.